A graça e a paz, queridos. Que bom estar de volta aqui. Que delícia. Da última vez que a gente esteve junto, foi um tempo tão precioso para nós também, né, João? Foi um tempo muito precioso. E a gente quer continuar aproveitando ao máximo essa semana, né? Nos assentando aos pés do nosso mestre, né? Ouvindo o que o Senhor quer falar com a gente, o que Ele quer nos ensinar. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês e pela sede de vocês, porque numa terça-feira, vocês que trabalham tanto aqui, estarem na igreja, isso é um ótimo sinal. Sinal que vocês estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Pessoal, o tema que me foi dado para falar com vocês nessa noite foi transbordar. Transbordar. O que é transbordar, segundo o dicionário da língua portuguesa? Manifestar de forma intensa, extravasar, estar repleto, superabundar, derramar-se, espalhar-se, transbordar. Se a gente for pensar no significado da palavra, manifestar de forma intensa, extravasar, estar repleto. Me chamou a atenção quando está repleto, porque para a gente derramar alguma coisa, a gente tem que estar cheio. Ninguém derrama nada estando vazio. Essa xícara aqui está cheia de... Quem te garante? Porque água, se eu balançar, vai derramar o quê? Tem jeito de derramar suco de laranja? A gente transborda daquilo que a gente está cheio. E como nós estamos nos enchendo? De que nós estamos cheios? Tem um texto muito desconfortável na Bíblia que eu queria ler com vocês hoje. Não fiquem bravos comigo. Mas abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 23. Mateus 23. E nós vamos ter uma leitura extensa. Eu vou estar na NVI, a Nova Versão Internacional. Mateus 23, a partir do verso 1. O texto, segundo Mateus, o Evangelho segundo Mateus diz: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e de franjas, e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento.
Cegos insensatos. O que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, tua bendita palavra, forte palavra. E nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo nos desvende aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, através desse texto tão difícil. E que nós não sejamos, ó Deus, somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que essa palavra, entrando pelos nossos ouvidos, ela transforme o nosso coração e a nossa maneira de pensar. E que a nossa maneira de pensar e o nosso coração, mudados pela Tua palavra, produzam frutos de arrependimento. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto é extremamente desconfortável. Jesus está ensinando a multidão e aos seus discípulos, e ele está usando os fariseus como um exemplo. Ele começa se dirigindo aos seus discípulos e à multidão, citando os fariseus, e depois ele se dirige diretamente aos fariseus. Os fariseus, gente, eram judeus religiosos, assim, muito zelosos, que se dedicavam a obedecer às leis do Senhor. Essa seita surge no meio dos judeus, chamando o povo de Israel ao arrependimento, relembrando ao povo de Israel as leis de Moisés. Eles começaram de uma maneira boa, de uma maneira positiva, vamos dizer assim, lutando pela justiça, pela retidão, ok? E eles se dedicavam a obedecer a essas leis em conjunto também com muitas tradições orais que eles tinham. E eles acreditavam que para agradar a Deus, eles tinham que obedecer às regras.
As regras das Escrituras e as regras das tradições que eles mesmos fundaram. E Jesus condenava e condena a hipocrisia. O que é hipocrisia, gente? A hipocrisia é parecer o que não é. Você olha para o hipócrita, ele te bajula, ele te fala elogios, ele te fala coisas boas, mas pelas costas ele mostra quem ele é. Ele é maledicente, ele é fofoqueiro, né? Tem uma diferença aí do hipócrita e daquele que é intencionalmente gentil, né? Às vezes você convive com aquela pessoa, gente, que você sabe que ela é uma prova. Só eu que tenho lá em BH uma pessoa assim, não. De vez em quando surge na vida da gente aquela pessoa assim difícil, que você fala A, ela entende B, que você tem que andar a segunda milha, dar a túnica e também dar a capa. Sempre tem uma pessoa difícil. Não despreze essas pessoas. Elas são o upgrade de Deus na nossa fé, na nossa vida. E muitas vezes a nossa vontade natural é, sabe, mandar andar. Ó, some da minha vida. Você não quer mudar, não? Tchau, né? Mas aí o Senhor te manda outra coisa. Então você faz o quê? Você é hipócrita? Não. Você é intencionalmente gentil. Ou seja, não é aquela gentileza que vai fluir de uma maneira tão natural, mas é aquela que você vai ter que se disciplinar para tratar aquela pessoa. O amor te leva a fazer isso, né? Amor, gente, não é afinidade. Amor não é estar só junto com quem você gosta. A palavra de Deus diz que não há glória nenhuma em amar aquele que te ama, em estar junto daquele que é igual a você, pensa igual a você. Isso não tem glória nenhuma nisso. Todo mundo faz isso. Se junta com seus iguais. Isso não é amor. Amor é a gente tratar qualquer pessoa, seja ela quem for, da maneira que nós gostaríamos de ser tratados. Se ela tem necessidade, se ela tem demandas, então nós vamos estar ali para ser o canal de Deus, para abençoar essa pessoa. Esse é o amor de Deus. É isso que Ele nos convida. Quando Jesus fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, Ele subiu o padrão demais, gente. Porque nós fomos amados quando nós não entendíamos nem correspondíamos a esse amor. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, o Senhor já havia nos amado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a expectativa do coração de Deus é que, cheios desse amor, transbordemos para que outras pessoas sejam atingidas, alcançadas e transformadas por esse amor. Mas nem sempre é fácil. Mas ninguém diz que o que vale realmente a pena na vida, gente, não é fácil, não. E aqui, ele apresenta um outro modelo, que é o que os fariseus faziam. E ele é duro quando ele fala sobre os fariseus e com os fariseus. Os fariseus, eles gostavam, em outros trechos das Escrituras, você vai ver que eles gostavam de orar em praça pública. Eles gostavam de, quando faziam jejum, desfigurar o próprio rosto, sabe, andar cabisbaixo para todo mundo ver, está jejuando, né? E aí eles se sentiam mais espirituais por causa disso, né? Às vezes negava de ajudar o pai e a mãe idosos que precisavam de sustento e falava, não, isso aqui eu vou entregar como oferta ao Senhor. Que hipocrisia. Você não cuida de pessoas, você não ama pessoas e quer que a coisa chegue para Deus como uma maneira religiosa. Na verdade, o fariseu, ele é um vaidoso espiritual. Ele se acha muito melhor do que todo mundo. Ele quer que todo mundo pense isso sobre ele, mas ele não dá a menor atenção do que Deus pensa sobre ele. Ele usa o nome de Deus para se sentir melhor consigo mesmo e parecer melhor aos olhos dos outros. Por isso que Jesus fala com seus discípulos e com a multidão, olha, vocês estão vendo? Eles se assentam na cadeira de Moisés e eles ensinam a lei. A lei é boa? É. Então deem ouvidos àquilo que eles falam, mas não façam o que eles fazem. E aí Jesus começa a descrever nesse texto tão desafiador, e ele vai expondo as questões dos fariseus, aquilo que estava oculto, aquilo que estava por trás dos filactérios, das franjas nas roupas, das roupas religiosas, até as roupas deles eram separadas, né, destacadas. E aí, gente, quando a gente vai lendo tudo isso que eu li aqui, não vou me repetir, ele fala no verso 5, tudo que fazem
é para serem vistos pelos homens. E eu parei aqui. Quais são as nossas motivações? Porque para a gente falar de transbordar, gente, a gente tem que rever o que está dentro. Não dá para a gente se encher de hipocrisia e transbordar alguma coisa boa. Não tem como transbordar se a gente vive só de aparência, só por fora. E eu quero dizer a vocês, gente, esse é o caminho mais fácil da gente entrar e a gente nem percebe. É o mais fácil da gente entrar. Sabe por quê? Porque a gente, ainda mais hoje, nesse século que a gente vive, nós somos extremamente visuais, sim ou não? Né? Tudo que a gente vê, imagem, a gente se conecta, a gente se interessa, chama a nossa atenção, entra pelos olhos, atinge o coração, a gente chora, a gente ri, dá gargalhada, de acordo com aquilo que a gente vê. E hoje a gente tem tantas imagens, centenas de imagens, ao toque de uma tela, na palma da nossa mão. Então nós somos cada vez mais visuais. Mais do que nunca nós precisamos de vigiar. Que tipo de fé nós estamos vivendo? Há uns anos atrás, o Senhor me fez essa pergunta. Você quer fazer para ser vista? Pastor Márcio foi meu pastor durante 34 anos. Pastor Márcio Valadão. Fomos membros da Igreja Batista da Lagoinha por 34 anos. E o pastor Márcio foi o nosso pastor. Nos casou, apresentou nossos filhos. Um homem que deixou uma marca indelével no nosso coração. Está vivo ainda, graças a Deus, né? Mas passou o bastão e está agora cuidando de si, da família, dos netos, né? Da saúde. E somos tão gratos por todo o legado que ele nos deixou. Em uma ocasião, ele estava sentado num jantar. E os pastores estavam ali, era uma reunião de pastores, e os pastores estavam juntos. E depois que terminou o jantar, um daqueles pastores, mais jovem, terminou e pegou o prato de pastor por pastor, que já tinham acabado a refeição, e levou para a cozinha. E o pastor Márcio foi observando, ele pegando prato por prato, levando para a cozinha. Pegou o prato de um, até que todos os pratos daquela mesa foram levados para a cozinha. Quando aquele jovem voltou e se assentou do lado do pastor Márcio, ele falou assim: filho, você levou todos os pratos? Sim, pastor. E você lavou? Ele falou assim: não, pastor. E o pastor Márcio virou para ele assim: serviço escondido é mais difícil, né, filho? Nosso coração é assim. Gente, não é uma questão daquele pastor. É uma questão do ser humano. Nós somos assim. A gente gosta de servir com aquilo que a gente é visto. No fundo, a gente usa o servir para ser visto. E aí é justamente isso que Jesus está condenando. Às vezes a gente presta muita atenção nas palavras de Jesus, quando ele fala que não é para a gente mentir, não é para a gente enganar, não é para a gente amar, não é para a gente se prostituir, não é para a gente concordar com o mal, com a injustiça, com a impiedade, mas a gente não presta atenção nas instruções mais básicas da fé cristã. Seja de verdade. Seja de verdade. Se você não pode servir no secreto, não sirva no público. Tem uma parte da sua vida que é secreta e que só Deus vê. E essa é a mais importante da sua vida. É isso que vai fazer toda a diferença naquele grande dia, quando nós todos estaremos diante do Senhor. E diante das nossas obras nós seremos galardoados. Mas não das obras que a gente já recebe. Em outra passagem Jesus fala que aqueles que recebem os elogios e os aplausos dos homens já receberam a sua recompensa. Mas aqueles que fazem em secreto, aquilo que só Deus vê, esses receberão o galardão dele. Aqui Jesus está confrontando esse tipo de atitude, esse tipo de vida que é fake. Parece-se, mas não é. Não tem substância.
não alimenta, não nutre. É como um fruto de plástico. E ele está falando muito sério. E falando desse pastor, agora eu falo de mim mesma. Eu estava num congresso. E aí uma das preletoras chegou, e ela tem esse hábito sempre. É uma coisa, eu acho que é uma característica da Assembleia de Deus. Ela chegou, e ela veio, passou, entrou no salão, e eu estava sentada, e ela se ajoelhou do meu lado, fez uma oração, né? E se assentou. Nós todos estávamos sentados, ela sentou, ajoelhou primeiro, orou de joelhos, depois se assentou na cadeira. E eu achei aquilo tão bonito. Eu falei, puxa, que legal, né? Que legal que ela está orando, que bacana. Aí passou um tempo, assim, eu vou ajoelhar ali também. E o Senhor falou, para quê? O João já orou por você lá no hotel. Eu já ouvi a oração. Ele já impôs as mãos sobre você, você já pediu a minha graça. Por que você quer orar publicamente? Para ser vista? Gente, é sutil, mas é mortal. Nós gostamos de fazer muitas coisas, mas nós temos que provar a motivação do nosso coração. Senão todo o nosso trabalho será vão. E nós vamos fazer pior. Nós vamos passar esse comportamento adiante. Porque a gente transborda. A gente transborda, gente. Você influencia pessoas. Você influencia pessoas. Com a sua atitude, com o seu exemplo, com as suas palavras, com a sua maneira de se vestir, com a maneira de você tratar os seus filhos. Você influencia pessoas. Nós estamos mais sobre a mira dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos vizinhos e dos nossos irmãos na igreja, mais do que a gente possa perceber. Tantas vezes, a gente também é assim, a gente observa a vida do outro. E ele se torna uma referência para nós. Fulano é uma bênção. Então, de uma maneira ou de outra, você está sendo influenciado e você está influenciando. Mas é de verdade? Você está transbordando água boa ou água suja? Água contaminada? Há muitas denominações na fé cristã, e eu não estou aqui para julgar o que os nossos irmãos fazem ou deixam de fazer. Mas eu quero levantar um pensamento, uma reflexão. Existem pessoas que elas se conectam àquilo que é exterior. E eu não as culpo. Por quê? Porque o que está por fora manifesta o que está dentro. A gente gosta muito do que é aparente, do que parece ser, e a gente se conecta a isso imediatamente. Aí perdi minha linha de raciocínio, olha. Santo de Israel, me ajuda aqui, Jesus. Sim. As denominações. Então, as pessoas se conectam àquilo que é visual. Então, uma vez eu e o João Lúcio, há muitos anos também, fomos convidados a ir numa igreja de determinada denominação de usos e costumes. E quando nós chegamos lá na igreja, as meninas não podiam usar calça. Eles já tinham me falado isso. Helena, você não pode ir de calça. Você tem que ir de saia. Tudo bem, vou de saia. Beleza. Eu fui de saia. Mas quando eu cheguei lá, era melhor que as meninas estivessem de calça, gente. Só Jesus na calça. A saia era fechada a vácuo. E era aqui no joelho. Você já viu o que acontece com uma saia fechada a vácuo no joelho? Você dá um passo e ela vem aqui. Você dá outro e ela vem aqui. Era desse jeito. E o João assim, eu falei assim, vigia, irmão. Aí ele falou assim, tá difícil. Estou vigiando. Como que eu vigio? Olha para baixo, né? Olha para baixo. Vigia, olha pra... Gente, era uma coisa assim. Aí subia a escada da lateral, a turma do louvor. Os rachados lá em cima. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Não deixava nada para a imaginação, gente. E eu falei, que santidade é essa? Não é santidade. É o cumprimento de uma regra simplesmente porque é uma regra.
não tem um fundamento que nasce no coração e reflete na maneira da gente viver, da gente tratar o outro, na maneira da gente vestir. Se a pessoa está com o coração certo, não tem como ela derramar o que está errado. Então as meninas falam assim: não, Deus não está nem aí para minha saia não, porque Deus olha o coração. A Bíblia diz que Deus olha o coração. Eu falei: tá bom, querido, então vamos lá para o contexto que o texto diz que, né, Deus olhou o coração de Eliabe, irmão de Davi, e falou assim: não, Samuel, não atente para a aparência de Eliabe, que tinha porte de rei, de guerreiro. E Samuel falou assim: eis aí o ungido do Senhor. E o Senhor falou: não, Samuel, não olha para a aparência não, porque eu conheço o coração e eu rejeitei o coração de Eliabe. É isso que o Senhor está falando, porque Eliabe parecia por fora, mas não era por dentro. Era isso que Jesus estava falando. Ele não estava falando que ele não está nem aí para a sua roupa. Ele estava tão atento ao que está por fora, Deus estava tão atento ao que está por fora, que ele falou assim: não, Samuel, não atente para a aparência, porque o som do coração, por fora ele está bem. Por fora ele parece um substituto à altura de Saul. Por fora ele parece um guerreiro capaz de defender Israel. Mas eu desaprovo o coração de Eliabe. E ele aprova quem? Davi, o irmão mais novo. Ruivo de gentil aspecto. Dava medo numa mosca. Eu fico imaginando Davi chegando. Não tem mais ninguém? Não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum, nem dois, nem 7. Não tem mais nenhum? Ah, é? Tem Davi. Eu fico imaginando os irmãos falando: Davi. Se não foi a gente, vai ser Davi. Aí vem Davi, eu fico imaginando Davi entrando, todo suado, com cheiro de ovelha, ruivo, com o cabelo todo esgandaiado. E: oi, pai, o senhor chamou? Eu sou muito imaginativa, sabe, gente? Eu fico vendo a cena. Aí os irmãos tudo olham assim. E aí Deus fala: esse aí. Gente, isso é a cara do Senhor, não é? Fala sério. Fala sério. Então por que a gente se preocupa tanto em parecer o que a gente não é? Davi foi escolhido não é porque ele parecia, nem porque ele tinha, nem porque ele era. É porque ele tinha um coração ensinável. Davi pisou na bola em várias partes, miseravelmente. Mas sabe qual que é a diferença de Davi e de Saul? Davi se arrependia. Davi admitia que ele errou, rasgava as vestes, se arrependia diante de Deus. Senhor, eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os seus olhos. E Saul falava assim: não, é claro que eu sacrifiquei, eu não matei para sacrificar ao Senhor o teu Deus. Encebado, escorregadio. Mas Davi era o que era. Pecava, assumia, pedia perdão, mudava de direção. E aí eu fico imaginando os irmãos de Davi na hora que Samuel deitou o óleo na cabeça de Davi. Eu vi um quadro assim na casa do Luiz Hermínio. Um artista pintou o quadro dos irmãos de Davi sendo ungidos. Vê a cara do Eliabe. Gente, a arte é um negócio poderoso demais, né? Os irmãos tudo assim assustados e Eliabe com aquela cara de ódio. E a gente viu logo depois que quando Davi vai enfrentar Golias, quem ele tem que enfrentar primeiro? Eliabe, o irmão mais velho, que ridicularizou, desfez dele, amaldiçoou ele. Aí o coração de Eliabe, veio para fora. Deu para entender porque que Deus rejeitou Eliabe. Ele transbordou raiva, ressentimento e inveja. Então, meus irmãos, quando a gente fala em transbordar, a gente precisa de aprender com os fariseus. Foi isso que Jesus falou com seus discípulos. Vocês vão ouvir o que eles falam. O que eles falam é certo. O que eles ensinam é certo. A lei é certa. A palavra é certa. Mas não imitem a sua maneira de viver. Que vocês vivam de uma maneira diferente. E quando Jesus começa a ensinar, lá atrás, ele já tinha dado esse ensino, lá em Mateus, depois do Sermão da Montanha, do capítulo 5, ele vai ensinando: olha, quando vocês orarem, vocês não vão orar igual os fariseus, nas praças públicas para serem vistos. Eles já foram vistos, já receberam a recompensa. Mas vocês, quando orarem, vocês vão entrar no seu quarto. E em secreto vocês vão orar. E seu pai que vem em secreto vai recompensar. Quando vocês jejuarem, vocês não vão mostrar isso para ninguém. Vocês vão lavar o rosto, pentear o cabelo, vão ficar ótimos. Ninguém tem que saber que você está jejuando. Quem tem que saber é o seu pai que está em secreto.
E, gente, esse é o fundamento da fé cristã. Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz uma visita para um irmão que está adoentado, quando a gente faz uma oferta de amor, quando a gente investe em missões, quando a gente faz a visita para aquela pessoa na igreja que ninguém enxerga, quando a gente abraça aquele que ninguém quer abraçar, quando a gente está de fato, efetivamente, procurando ouvir o que Deus quer que eu faça, e não o que está dando mais ibope para fazer. Hoje tem muita gente querendo participar do louvor, pouca gente querendo lavar o banheiro. Se eu não sou pronta para lavar o banheiro, eu não estou apta para segurar o microfone. É fácil assim. É para servir a Deus do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente quer. Mas o que motiva isso? O que motiva as pessoas não querer ir para a sala de criança, mas querer cantar no louvor? Hoje em dia, desculpa o pessoal do louvor, estou jogando direto não, hein? Eu estou falando porque eu já fui do louvor. Eu sei do meu próprio coração, das minhas lutas, né? A pessoa quer vir no louvor, mas não chega na hora do ensaio, não vem no ensaio. O ensaio é importante. Se não é para você, é para a banda. Se você não está disposto a chegar na hora no ensaio, reveja. Se você quer servir a Deus mesmo no louvor. Nós temos que perder definitivamente o desejo de sermos vistos. A gente vive num tempo que dá visibilidade para os seguidores que você tem no Instagram. Não é assim com o Senhor, gente. O Senhor não está nem aí para a aparência. Ele sonda os corações. Porque se o coração estiver certo, a atitude vai estar certa, a roupa vai estar certa, tudo mais vai estar certo. Se o coração estiver corrigido, se a motivação do coração estiver correta, as outras coisas são consequências naturais. Se eu estou cheia de Deus, eu vou transbordar Deus. Não tem como eu estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e tratar mal o meu semelhante. Não tem como eu estar cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e ser agressivo com meu pai e com a minha mãe, ser desobediente e desonrar os meus pais. Não tem como eu falar que eu estou cheia do Espírito Santo enquanto eu fico fazendo fofoca nos bastidores ou consumindo fofoca na internet. Gente, não encaixa, não casa. Mas nós acreditamos que sim, e é possível a gente viver muitos anos da nossa existência de aparência. A gente faz tão bem que a gente engana até a gente mesmo. Até a gente acredita que é crente. E quando as coisas começam a dar errado como consequência de um coração errado, a gente culpa o diabo. A palavra diz que nós somos tentados segundo a cobiça do nosso próprio coração. Então a gente é que dá material para Satanás nos tentar. Depois que Jesus faz todas essas advertências aos seus discípulos, ele deixa claro: o maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, isso não é só sobre aparência. Isso é fundamental. Mas o que eu quero dizer para vocês, as pessoas muito preocupadas com as aparências, elas não vão transbordar o que tem que transbordar. Elas não vão transbordar Deus. Elas vão transbordar superficialidade e gerar novos fariseus, novos religiosos, novas pessoas que reproduzem esse modelo. E, gente, vamos falar sério? Não dá mais tempo para isso, não. Não dá mais tempo. Os dias estão se tornando trabalhosos. A criação está em dores de parto. Só não vê isso quem está alienado das notícias, da convergência dos eventos. Não é só sobre ter terremoto, não é só sobre ter maremoto, não é só sobre isso, é tudo isso. Mas o povo de Israel, que é um relógio do mundo, quer a gente goste, quer não, sendo brutalmente confundido, maltratado, o antissemitismo cresceu. Tem gente que está negando que o Holocausto aconteceu. A guerra na Ucrânia é um absurdo que está acontecendo já há quase 3 anos. Ninguém fala nada.
de Putin querer simplesmente ocupar a Ucrânia. Mas Israel, que está se defendendo e buscando os seus sequestrados, é genocida. Gente, é um mundo de ponta cabeça. Os governos pensam em si mesmos e estão estabelecendo a injustiça como se fosse justiça. Os tribunais que deveriam livrar o povo de maus governos se corromperam e se juntaram aos maus governos. No mundo todo, não é só no Brasil, não. Isso tudo está acontecendo, gente. O relógio está aí. Tic, 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 tic. Não dá tempo da gente viver de aparência. É tempo de nós transbordarmos o que o Senhor mandou a gente transbordar. A verdade, a justiça, o amor, a compaixão, não para sermos vistos, mas para o nome de Deus ser glorificado. Quando eu trago a atenção para mim, para os meus feitos, para os meus dons, para os meus talentos, eu estou usurpando a glória que pertence só ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que a gente não se contente mais com a mediocridade e com transbordarmos da nossa própria essência pessoal, querendo admiradores e pessoas que nos amem, ou que nos respeitem, ou que eu vou deixar um legado. Olha, a música dos Arrais fala muito bem, né? Que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo, porque é tudo sobre Ele. Ah, Helena, mas Deus te usa. Falou certo, Deus. Não é sobre Helena, é sobre Deus. É tempo, meus queridos, de nós reavaliarmos o que está dentro. Jesus chamou esses caras de sepulcro caiado. E o sepulcro caiado é o seguinte, você põe cal, né? O cal é branquinho. As sepulturas estavam feias, eles vinham com cal, passavam cal para parecer bonito, para parecer limpo, para dar dignidade para a sepultura. Mas isso não muda o estado interior da sepultura. É um corpo em decomposição. Isso é muito sério. Se a gente se ocupar do que está dentro do coração, vai transbordar a vida, vai transbordar a compaixão, vai transbordar a misericórdia. Porque aí você começa a ver o seu próprio estado, você percebe que não dá para ficar apontando o dedo para o outro. Porque se o outro lida com um pecado, você lida com o outro. Nós somos tão justos aos nossos próprios olhos. E eu não estou dizendo aqui que a gente tem que aplaudir o pecado de ninguém, ou ser condescendente com o pecado de ninguém. Mas já que a gente vai combater pecado, que a gente comece pelo nosso. Eu gasto tanto tempo combatendo o meu, gente, que eu não tenho tempo para ver o pecado do outro. Então que o Senhor coloque uma sonda nos nossos corações nessa noite. E que Ele nos leve a ver o nosso verdadeiro estado. Embora as palavras de Jesus soassem como duras, Ele estava dando uma oportunidade daqueles fariseus revisarem a vida. Ele estava estendendo graça e misericórdia. Nem sempre que Jesus é duro com a gente, Ele está nos punindo, nos castigando. Não, Ele está nos amando. Ele está nos amando, nos alertando sobre o engano dos nossos corações. Às vezes você já está produzindo a religiosidade que você admirou em algum líder. Como eu quase reproduzi aquilo que a menina estava fazendo, e eu não posso julgar o coração dela, mas eu posso julgar o meu. Quando eu desejei me ajoelhar, e o Senhor me fez aquela pergunta, graças a Deus que eu não ajoelhei, Ele me fez aquela pergunta confrontadora, me perdoa, Senhor, eu estou querendo aparecer mesmo, parecer mais santa, parecer mais pura. Você quer parecer mais santa? Mas seja. E para você seja no secreto. Se for no secreto, você vai ser de verdade. Se for no secreto, vai derramar, vai transbordar. Não tem como. Quando a vida sacode a gente, você vai derramar o que está dentro. Você está na crise? Momento oportuno para o que está dentro vir para fora. Você está na luta? Um momento oportuno para o que está dentro vir para fora. O outro não gosta de você e te disse isso na sua cara. O que está dentro vai sair para fora. Por isso nós precisamos de nos encher de Deus. Parar de nos preocupar tanto com as nossas aparências de justiça e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça de fato, para que a gente transborde a vida do Senhor. Para a gente finalizar, eu só queria
lembrar a vocês o que o próprio Jesus disse quando ele foi procurar frutos numa figueira. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Isso está em Mateus 21, 18 e 19. Parece um texto confuso, mas não é nem um pouco. Não era nem a estação de figos, gente. Aí você pode pensar, mas espera aí, gente. Jesus foi caçar figo numa figueira fora da estação? É porque ela tinha um sinal aparente, de que mesmo fora da estação, algumas figueiras elas costumavam dar um fruto antecipado à estação. E o sinal disso era a presença de folhas. Por isso que ele meteu a mão para ver se ele achava pelo menos um fruto mirrado. Com certeza Jesus não estava na expectativa de um figo grandão, maduro, pronto. Mas ele estava na expectativa de algum fruto, porque ele estava com fome. E aí ele viu que tinha, não, se tiver, olha ali, está com jeito de que tem um fruto ali, porque já tem folhas. Já tem, a estação já antecipou ali para aquela figueira. Lá deve ter. Mas quando ele foi lá, não tinha. E ela foi amaldiçoada. Gente, isso deixa claro para a gente, nesse texto de Mateus 23, nesse texto de Mateus 21, que Jesus abomina aparência sem substância, sem consistência. Ele abomina a hipocrisia. A única vez que a gente vê Jesus sendo duro com as pessoas é com os hipócritas, com quem parece, mas não é. Que nós não sejamos encontrados com esses. E que quando o Senhor e as pessoas vierem para a nossa vida, porque ela tenha uma aparência de que está dando fruto, que os frutos sejam encontrados, ainda que pequenos, mirrados, ainda meio verdes, mas que eles sejam encontrados. Que a gente não seja fake, gente. Que a gente não seja falso. O nome do Senhor está sendo blasfemado nesse século por causa de tantas pessoas que se dizem cristãs, mas quando abrem a boca, derramam ódio, ressentimento, polarizações, acusações, mentiras, enganos, trapaças. E definitivamente, o Senhor vem buscar uma igreja pronta, adornada, santificada e nada hipócrita, cheia de frutos, de justiça, retidão e amor. Feche os seus olhos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O Senhor não fala para a gente mostrar, mas fala que elas serão vistas. Elas serão vistas por aqueles que forem alcançados pela sua vida. Elas serão vistas por aqueles que receberem a sua visita, o seu abraço, o seu olhar. E essas pessoas vão entender que não é sobre você, que você é um servo fiel e obediente, que está derramando o próprio Deus. A nossa vocação é essa: nos enchermos de Deus para derramarmos Deus, nos enchermos de compaixão para derramarmos compaixão. Mas para isso a gente tem que estar cheio. E para a gente estar cheio de Deus, a gente vai ter que se despir de toda falsa espiritualidade, de toda aparência de justiça, e buscar de fato a justiça que vem de Deus para nós. E buscar de fato produzir frutos, mas que não precisam ser exibidos.
Aqueles que Deus quiser revelar, que Ele revele. Aqueles que Ele quiser trazer à tona para que muitas pessoas glorifiquem o nome dEle, que Ele faça. Que seja a boca de outro que te elogie, não a sua. Não vamos nos envaidecer daquilo que é glória de Deus, é Deus que está fazendo. Não vamos tomar para nós uma glória que não nos pertence. Mas que a nossa vida seja um altar, onde o nosso ego seja sacrificado todos os dias, para que a gente derrame Deus por onde a gente andar. Que o nome do Senhor não seja blasfemado, mas seja glorificado através daquilo que as pessoas vão ler, vão ver e vão provar através das nossas vidas e corações. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, porque foi o Senhor que nos reuniu aqui. E o Senhor é tão amoroso para nos fazer lembrar o que nós precisamos lembrar. Oh Deus, sonda os nossos corações. A gente se inclina muito, Senhor, e facilmente para a nossa própria vaidade e ego. Fácil, a gente gosta de ser elogiado e reconhecido. Mas nos leva a nos encher primeiro do Senhor, de quem o Senhor é, de sua graça, amor, perdão, compaixão. Que o Senhor seja tudo em nós, para que a gente realmente, efetivamente, derrame verdade e vida. Nós não queremos, Senhor, parecer. Queremos ser. Queremos que o nosso coração rendido, transformado, humilhado na Tua presença, abençoe pessoas e glorifique o Teu nome. Que o nome do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor seja visto nas nossas vidas, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. Para a glória do Seu nome nós oramos e te pedimos. Precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.